Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Iro Marcelino e nossa aula de hoje será função polinomial. Faremos a introdução dos conceitos. Inicialmente temos a função polinomial, que é toda função que pode ser representada por esta fórmula, por essa lei, onde A, B e C são números reais, e o Azinho, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, nós não teremos essa parcela e aí ficaremos com a função do primeiro grau. Coisa importante, raízes da função. Isso para qualquer função, a raiz ou as raízes, se tiver mais de uma, é todo valor do domínio que vai possuir imagem igual a zero. Por isso que a raiz da função também é conhecida como zero da função. Então, para eu determinar a raiz de uma função, basta igualar a lei da função a zero e resolver a equação que surgir. No caso, uma equação de segundo grau que nós já vimos a importância do discriminante. Então, se o delta for positivo, a função possui duas raízes reais distintas, e aí nosso gráfico vai cortar o eixo horizontal em dois pontos diferentes. Se o discriminante delta for igual a zero, a função terá duas raízes reais iguais, daí nosso gráfico só vai encostar no eixo horizontal, e no caso do delta ser negativo, a função terá duas raízes imaginárias. Não quer dizer que não existam funções, não existam raízes, mas que as raízes não são números reais, elas são imaginárias, então fazem parte do conjunto dos números complexos. Outro ponto importante é que o gráfico da função do segundo grau vai ser uma parábola, mas não é uma parábola qualquer, é uma parábola que possui concavidade voltada para cima ou para baixo, e no caso teremos um eixo chamado eixo de simetria, que divide a curva em dois pedaços simétricos em relação a esse eixo. O que significa isso, ser simétrico? Significa que, se você considerar uma horizontal cortando a parábola, a distância desse ponto de corte até o eixo de simetria vai ser igual à distância do outro ponto de corte até o eixo de simetria. Isso para qualquer ponto da nossa parábola. Então tá ali. Claro, ele vai passar pelo vértice da parábola, que é esse ponto aqui, culminante da nossa parábola. Uma visualização melhor, aqui já indicando outros pontos importantes. Então, y é igual a x2 mais bx, a nossa função. Na hipótese de coeficiente A ser positivo, nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima, que a gente brinca, diz que ela está sorrindo. Você tem aqui o corte no eixo Y, no eixo vertical, corresponde justamente a esse termo independente. Então, o corte no eixo Y é o termo independente, é o Czinho. O umbigo da parábola aqui vai ser o que a gente chama de vértice da parábola, e como todo ponto ele tem um x e um y. E aqui o corte no eixo horizontal são as raízes, ou os zeros da função. Então nós temos isso para uma parábola sorrindo, concavidade voltada para cima, concavidade positiva, e temos também aqui quando a concavidade é negativa. Quando o coeficiente A é negativo, então fica parecendo que ela está triste. O V, como eu disse, é o vértice da nossa parábola, então como é um ponto, ele é representado por um par ordenado, x e y, e as coordenadas são determinadas por essas duas expressões. O x do vértice é menos b sobre 2a, esse b, esse a, e o y do vértice menos delta, calculado a partir desses
coeficientes sobre 4A. No material de vocês há esta tabela que indica 6 possibilidades interessantes aí de visualização quando A é positivo, com cavidade positiva. Ela pode cortar 2 vezes se o delta for positivo, pode tangenciar, no caso do delta ser igual a zero, e você vê a primeira raiz, a segunda raiz e o x do vértice se igualam, e o y do vértice é igual a zero. E aqui no caso, o x do vértice e o y do vértice, tá vendo a parábola? Ela tem o vértice que não está sobre o eixo x e ela não corta o eixo horizontal, só corta o eixo vertical. O eixo vertical, a nossa função do segundo grau, sempre, o gráfico dela sempre vai interceptar o eixo vertical, mas nem sempre o horizontal. E também, quando a concavidade for negativa, aí teremos aqui a possibilidade do delta maior que zero, 2 raízes. Delta igual a zero, o y vai ser zero também. E o x1, x2, que são as 2 raízes, serão iguais, e o x do vértice também. Então esse ponto aqui representa os 3. E aqui no caso dela não cortar o eixo horizontal quando o delta for negativo. Forma fatorada. Existe uma forma simplificada e muito útil em determinados momentos de representar essa lei da função. Representar na forma de fatores, de um produto. Então, isso aqui, essa lei pode ser escrita como A, esse A, x menos x1, x1 é uma das raízes, x menos x2 é a outra raiz. O x é a variável. Então, por exemplo, se eu quiser escrever essa função na forma fatorada, bom, inicialmente eu já sei que o A é 3. Aqui, ó, o A é 3, que é o coeficiente do termo ao quadrado. Então já tenho A, que é 3, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Como é que eu faço para descobrir a raiz? Ué, resolve a equação. E aí, resolvendo a equação, eu dividi tudo por 3 para facilitar a minha vida. E aí descobri que x1 é 1, ou o x é menos 2. Então temos 2 raízes. Ficaremos com A, que é o 3, x menos x1, que é o 1, x menos x2, que é o menos 2. Bom, menos com menos aqui vai ficar mais. Então, a forma fatorada desta é essa aqui, 3x menos 1, x mais 2. Se você efetuar a distributiva, você retorna exatamente a essa função. Um exemplo ali de questão. Determine os valores de a, b e c da função quadrática, cujo gráfico está esboçado a seguir. Nós vamos resolver essa questão de 2 formas diferentes. A primeira forma, usando a função mesmo. Então, repara que ali já são dados 2 pontos. O vértice de coordenadas menos 3 e 1 e uma das raízes, que é o menos 2. Olha que aqui ele colocou x1, mas eu não sei ainda quanto vale. No entanto, nós sabemos que existe aqui o eixo de simetria. Se aqui é o eixo de simetria, a distância daqui para cá, que é uma unidade, né, do menos 2 ao menos 3, vai ser igual à distância daqui para cá, do menos 3 até esse. Se do menos 3 até esse tem uma unidade, esse sujeito é o menos 4. Como ele é o menos 4, temos 3 pontos agora. Então, quando for menos 4x, o y é 0. Quando x for menos 2, o y também é 0. Quando x for menos 3, o y é 1. Substituindo x e y na nossa lei de formação, ficaremos com essas 3 equações aqui, que eu desenvolvi. Vai dar esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Farei por substituição. Isolo C, então vai ficar menos 16a mais 4b, e substituo ele aqui
e aqui. Substituindo e efetuando os cálculos, eu chego no meu sistema bem simples, aquele que você já resolvia lá no 7º ano. Então, resolvendo esse sistema, chegaremos que A é igual a menos 1, B é igual a menos 6. Tendo A e B, eu volto aqui e acho o valor de C, que é menos 8. De outra forma, bom, vamos usar a forma fatorada. Mesma coisa, eixo de simetria, aquele cara é o menos 4. Então, eu tenho a informação a respeito das duas raízes. Uma raiz é menos 2, outra raiz é menos 4. Quer dizer, eu posso substituir aqui no menos 1, no x1, menos 4, no x2, menos 2. Então, A, x menos x1, x menos x2, que vai ficar A, x mais 4, x mais 2. Não sei ainda o valor do A. Vou descobrir. Como? Usando esse ponto aqui, que é o vértice que eu não usei ainda. Então, como eu sei quando x for 3 e y é 1, substituindo, então aqui ó, nesse x eu vou substituir por menos 3, esse x também, esse y por 1. Chego nessa equaçãozinha e o a é menos 1. Sabendo que a é menos 1, então ficaremos com menos 1, aqui x mais 4, x mais 2. Efetuei a distributiva, aqui primeiro, x2 mais 6x mais 8, e depois com menos 1. E aí eu vejo que A é menos 1, B é menos 6, C é menos 8. Essa é a nossa aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima.